bem-vindos ao nosso curso sobre Friedrich Nietzsche. Eu sou o professor Edinaldo Torres Felício, mas claro, você pode me chamar de Ed, poeta. Eu sou o professor Ricardo Alexandre Ramos, mas parafraseando meu amigo Ed, você pode chamar de Ricardo Ramos. Friedrich Nietzsche, aquele homem que dizia que não era um homem, era uma dinamite. Na primeira aula do curso, nós vamos estudar a vida e a obra desse autor. Esse homem que nasceu na Prússia, onde hoje é a Alemanha, e teve uma vida muito interessante, com ideias magníficas e que fazem ecos até os dias atuais. Em seguida, o Ed falará sobre o conceito de Deus está morto. Eu tive um professor que falava sobre Nietzsche, ele era padre. Interessante, né? Você tem um padre falando e um especialista sobre Deus está morto. Ou seja, se Deus está morto, não é que ele não existe. Ele não se faz presente. Esse era o conceito nietzschiano da ideia de Deus. E isso é muito importante para a gente conhecer um pouco mais desse filósofo. Deus está morto e nós somos os seus assassinos. A gente vai estudar também sobre o super-homem de Nietzsche. Será que o super-homem de Nietzsche tem a ver com o super-homem dos quadrinhos? Será que o super-homem de Nietzsche veio de Krypton e que quando fica no sol tem superpoderes? Será que o super-homem de Nietzsche, como perguntou o Batman para ele, sangra? O que quis dizer Nietzsche quando cunha esse conceito de o super-homem? Uberman. Ele trabalha esse conceito no seu livro que a gente às vezes não sugere a leitura primária de Nietzsche por Assim Falava Zaratustra. Ele fala sobre esse super-homem. Eu gosto da tradução que diz de um homem elevado. No Assim Falava Zaratustra, que é uma das obras aqui no Brasil mais conhecidas de Nietzsche, ele vai dizer o seguinte: e se há alguma virtude em mim, é não temer nenhuma proibição. Então veja que ele é esse filósofo polêmico, mas fascinante, impactante, que toca as nossas almas, mas também trabalha bem a nossa razão e a nossa forma de interpretar esse mundo. Inclusive, uma das aulas é apenas sobre o livro E Assim Falava Zaratustra. Nós vamos entender quem é esse Zaratustra, essa personagem que vem de um retiro e resolve descer ao mundo dos homens para falar as boas novas. Interessante, né, Ricardo? Porque uma das primeiras pessoas que o Zaratustra encontra é um santo. E ele conversa com o santo e quando ele sai, ele se questiona. Não sabe por acaso esse homem santo que Deus morreu? E por fim, nós teremos uma aula muito bacana sobre os ecos de Nietzsche na filosofia contemporânea. Quais são as influências nietzschianas no pensamento contemporâneo? Como esse homem que nasceu em 1844 e morreu em 1900 ainda é influente a ponto de moldar o nosso pensamento? Por que as pessoas têm medo de Nietzsche, cara? Porque ele nos incentiva, ou ele promove uma transformação interna em cada um de nós. Nietzsche é fantástico. Nietzsche falou sobre muitos assuntos, tem um livro dele também chamado Et Homo, e que ele trabalha bem essa ideia do contexto, de quem ele era, da proposta, da sua família, de como ele começou a desenvolver o contexto filosófico e, portanto, ele é inquietante. Ele é aquele filósofo que não só ele foi inquietante, mas ele inquieta cada um de nós. É um barato, porque a filosofia de Nietzsche é conhecida como a filosofia do martelo. Então eu te faço um desafio. Se aguenta as marteladas do filósofo, vem filosofar com a gente. Bem?